Na época a gente ainda usava internet de escada, que fazia aquele barulho horroroso, não dava pra usar telefone na hora que estava usando. É doideira. O jovem não vai lembrar, não sabe, o jovem não sabe. Existem mais de 2 bilhões de sites com as mais diferentes plataformas e interesses na internet. Sem falar que atualmente a gente assiste filmes, séries, joga jogos, escuta músicas e faz as mais diversas coisas utilizando a internet. Mas ela tá mudando cada dia, mesmo que não pareça. E tá mudando tanto pra pior quanto pra melhor. Você quer ver? E aí galera, tudo bem com vocês? David Jones aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio. Nesse vídeo eu vim te mostrar como que a internet no Brasil e no mundo, por mais que não pareça, está mudando cada dia que passa. Aqui no Brasil, a internet chegou no final dos anos 80, quando o Laboratório Nacional de Computação Científica do Rio de Janeiro se conectou com a Universidade de Maryland dos Estados Unidos para trocar mensagens e alguns dados. Hoje a internet está presente em 57 milhões de residências no Brasil. São 57 milhões de casas que podem fazer pesquisas, se conectar com as pessoas, assistir filmes e séries pela internet. E se tem uma coisa que cresceu absurdamente junto com a internet, foi a pirataria. Nos anos 2000, a gente tinha vários softwares de transferências de filmes e de outros arquivos, tudo na legalidade. Só que fazer esses downloads e transferências era sinônimo de vírus na época. Era tiro e queda em programas do tipo LimeWire, Kazaa e Emule, por exemplo. Você baixava muita coisa legal? Nossa, muita. Ixi, demais. A grande maioria das vezes era que simplesmente... Aqui no Brasil, então, que a gente não tinha acesso a nada, né? Que eu falo, né? Que eu acho que a indústria dos games veio pro Brasil do jeito que veio por causa da pirataria. Até os roteiristas da HBO falam, né? Que a pirataria foi a melhor coisa que aconteceu pro Game of Thrones, tá ligado? Que foi o que divulgou mais e fez a HBO fazer a parada de lançar o Game of Thrones no mesmo dia que lançava na HBO no mundo inteiro. Isso baixou a pirataria brutalmente, né? As empresas que souberam analisar a pirataria, entender que aquilo ali, na verdade, era um pedido de demanda, conseguiram crescer muito, como Netflix, né? Como a indústria dos games, que simplesmente ela não tinha representação oficial no Brasil. Aí, tipo, o PlayStation 2 começou a vender loucamente, só que eles nem vendiam os jogos no Brasil, e aí vieram pra cá. Então, tudo isso foi um indicador, né? Em países subdesenvolvidos como o Brasil, é um recurso que as pessoas têm, porque não tem acesso. O Spotify é a mesma coisa, né? Spotify, se não tivesse tido a pirataria, provavelmente a gente tá pagando R$50 no CD até hoje. O número de arquivos disponíveis era bem menor do que é hoje, sem falar que as extensões e tipos de arquivo mudaram muito. Hoje em dia, um dos mais utilizados é o torrent, que é uma troca de arquivos entre um usuário e outro. E se você acha que não acontece nada se você baixar torrents aqui no Brasil, vou te contar uma história que tá acontecendo agora. Em novembro do ano passado, usuários começaram a receber notificações extrajudiciais até de R$3.000 de multa pra pagar porque baixaram o torrent. O pior é que essas notificações demoraram um ano pra chegar, porque eram referentes a 3 filmes que foram lançados em 2019. Ou seja, 3 filmes estrearam no cinema, vazaram pros torrents, uma galera baixou e um ano depois receberam notificação pra pagar por infringir direitos autorais. Isso significa que nos dias de hoje o Brasil tá olhando mais pra galera que baixa esses arquivos na ilegalidade. Tá seguindo o exemplo de países como Estados Unidos e Alemanha, que são muito mais rígidos nessa fiscalização. E que, inclusive, prevê até 5 anos de prisão, dependendo da gravidade do caso. Então já sabe que assistir um filme que saiu no cinema é mais seguro esperar sair numa plataforma de streaming que, hoje em dia, pelo menos, está muito mais acessível e muito mais fácil da gente poder assistir as coisas. Mas elas também estão mudando e eu já te explico. A Netflix, por exemplo, não começou com uma plataforma de streaming, até porque ela foi fundada lá em 1997, onde isso nem existia. Na época a gente ainda usava internet de escada, que fazia aquele barulho horroroso, não dava pra usar telefone na hora que estava usando. É doideira. O jovem não vai lembrar, não sabe, o jovem não sabe. Naquela época, a Netflix era um serviço online, onde você alugava DVDs e eles chegavam na sua casa no envelope vermelho. Eu queria inclusive perguntar, alguém já usou isso? Eu nem sabia. Quer dizer, eu sabia que a Netflix era isso, porque eu fui ler depois, mas alguém já viu esse envelope vermelho da Netflix? Eu nunca vi isso. 10 anos depois, a Netflix se tornou o que ela é hoje, uma plataforma de streaming, que você pode assistir os filmes e as séries que você quiser, que estejam disponíveis lá, em qualquer dispositivo. Hoje a empresa tem um valor de mercado que chega na casa dos bilhões e cada vez mais investe em séries e produções próprias. A Netflix é tão forte na internet que existe um negócio chamado efeito Netflix. Você já ouviu falar? Se liga que bizarro. Em outubro do ano passado, a Netflix lançou uma série chamada O Gambito da Rainha, onde mostrava uma menina brilhante que se destacava no xadrez. E onde que entra o efeito Netflix aí? No Google, o termo como jogar xadrez atingiu o pico da década depois do lançamento da série. O que aconteceu também foi com The Witcher, que lançou a série do The Witcher 3, na verdade The Witcher só, e as vendas do The Witcher 3 explodiram por causa do lançamento da série Netflix, que nem era a história do jogo. E, inclusive, teve o maior pico de jogadores simultâneos, se eu não me engano é isso,
durante, depois, né, lá que saiu a série. Então, né, tem isso também. O livro que inspirou a produção, né, do Gambito da Rainha se tornou best-seller 30 anos depois de ser lançado. No eBay, que é uma plataforma muito famosa de compra nos Estados Unidos, a venda de tabuleiros xadrez aumentou em 250%. Enxadristas, que são jogadores de xadrez que produzem conteúdo na internet, passaram de uma média de 70 mil visualizações por dia para mais de 500 mil visualizações por dia depois do lançamento da série. E por fim, sites de jogos e aplicativos de xadrez alcançaram um pico de mais de 400 mil downloads e ficaram no top dos mais baixados durante esse período. Uma plataforma de filmes da internet consegue despertar o interesse das pessoas por aquele conteúdo e começa a gerar uma bola de neve que vai influenciando diversos outros setores. Uma loucura. É nesse nível que está a internet atualmente. A internet mudou tanto recentemente que até estúdios de cinema, que são extremamente tradicionais e têm naturalmente uma resistência à mudança, a mudar completamente como vão fazer o lançamento dos seus filmes. A Warner, por exemplo, já confirmou que em 2021 todos os seus filmes que forem lançados vão ser lançados no cinema e simultaneamente em suas plataformas de streaming. E tudo isso é por causa da Netflix também. Tudo isso por causa da Netflix. O impacto que a Netflix causou é inacreditável. O que causou um grande desconforto entre vários diretores e diretoras, porque eles acham que isso vai favorecer a pirataria e diminuir o lucro dos filmes. Esse é o poder da ferramenta que a gente utiliza todo dia, que é a internet. Ela não só muda o tipo de conteúdo e os conteúdos que são lançados, mas também a maneira que eles são lançados. Mas por um lado existem plataformas que agradam o mundo inteiro, tem outras que causam até tensão política, como é o caso do TikTok. Em setembro do ano passado, os Estados Unidos decidiram banir o aplicativo chinês TikTok, porque o país não queria que um aplicativo que coletasse dados pessoais dos cidadãos fosse livremente baixado pelo povo. O pedido caiu e os Estados Unidos desistiram de banir o TikTok, mas começou a virar uma briga política entre os dois países, Estados Unidos e China. Norte-americanos insistem que o aplicativo rouba dados dos usuários e mandam para o governo chinês. A desenvolvedora do aplicativo nega e fala que esses dados são armazenados nos próprios Estados Unidos e em Singapura. E claro, isso só aconteceu primeiro, porque o aplicativo se tornou uma das maiores redes sociais do mundo, inclusive no Brasil. E porque existe um conflito de interesse quando a questão é coleta de dados dos usuários. A Índia, por exemplo, é um dos países que não tem dó e bane um monte de aplicativos chineses. Sendo um desses aplicativos banidos na Índia, o próprio TikTok, porque eles acreditam que o aplicativo é prejudicial à integridade e defesa dos indianos. Pouco radical isso aí até, mas... China, internet e censura são três coisas que caminham muito próximas. Porque o país faz uma verdadeira força-tarefa para censurar tudo que pode dentro do território nacional. Isso vale tanto para as redes sociais como para outras plataformas. Segundo um estudo feito pelo cientista político Gary King, a China tem cerca de 50 mil profissionais e mais de 300 mil membros do Partido Comunista Chinês que colaboram com empresas privadas para revisar e censurar conteúdos da internet chinesa. Para ter uma ideia de como a internet de lá funciona, esse cara analisou 1.400 sites diferentes na China e descobriu que 11 milhões de publicações de 85 temas diferentes foram censurados na China, incluindo também conteúdo sobre games. Depois ele criou centenas de contas falsas para publicar coisas na internet para ver o que seria censurado ou não. Isso tudo chegou em conclusões diferentes. Primeiro, esse cientista político descobriu que a China tem uma infraestrutura de censura gigantesca, comparando até com a eficiência militar. Em segundo lugar, essa censura se foca em conteúdos que têm a intenção de gerar protestos ou coisas do gênero, mesmo que não seja político. Tudo faz parte do projeto conhecido como o Grande Firewall da China, que brinca com o nome da Grande Muralha da China e se tornou o país que mais prendeu internautas no mundo. E segundo o jornal de Pequim, não são centenas ou milhares de funcionários que fazem esse trabalho, são milhões de funcionários que trabalham nessa censura. Por mais democrática que a internet pareça ser, ela também sofre muita censura e muito controle. Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever, clicar no gostei e comentar aqui embaixo o que você faria da sua vida se não existisse internet. Comenta aqui como é que seria a sua vida. Outra coisa que mudou muito com o tempo foi a internet nos smartphones. Do 1G para o 4G, ficou cada vez mais fácil consumir conteúdo pelos celulares e também produzir conteúdo pelos celulares. A última novidade sobre o assunto foi o 5G, que também foi politizado, tanto no Brasil quanto no mundo. Principalmente porque o governo federal de alguns países, incluindo o Brasil, acusou a empresa de espionagem e roubo de dados. Querem limitar a participação de uma empresa chinesa de cibersegurança nessa transição. Mais conflito político por causa da internet. Quando a tecnologia 5G chegar, aí a gente vai ver uma grande mudança na internet do Brasil. Porque ela tem mais recursos do que apenas velocidade de download, por exemplo.
Além de ser mais rápido para usar a internet, o 5G também dá mais estabilidade e aumenta o alcance da internet no país, porque ela aguenta um número maior de usuários conectados ao mesmo tempo, tornando a conexão mais estável. Sabe quando você ia no evento lotadão e você não conseguia usar a internet? Isso é porque tinham muitos aparelhos conectados na mesma rede. E com o 5G, isso vai ser bem diferente. Porque o 5G aguenta 1 milhão de aparelhos conectados em 1 metro quadrado. Eu não sabia dessa informação e é insano isso aqui. Insano. Por último, a gente teve uma mudança total em 2020 durante a pandemia. Com o distanciamento social, milhões de pessoas têm que ficar em casa e fazer tudo de casa. Trabalhar, estudar, ter momentos de lazer, tudo isso as pessoas estão tendo que fazer de casa. Isso registrou um aumento de 112% no uso de ferramentas online. Um número absurdo em comparação a anos anteriores. Praticamente todos os nossos hábitos culturais e profissionais tiveram que ser feitos pela internet nesse ano. Se antes a gente buscava assistir filmes e séries no streaming por comodidade, a gente fez em 2020 por necessidade. Nossa, eu te falar, eu era a pessoa que eu ia quase todo fim de semana no cinema. Mudou demais a minha vida social nesse aspecto. Tipo, eu e a Thaís, a gente ia todo fim de semana, a gente ia ver, se tivesse filme legal pra ver, a gente ia todo fim de semana no cinema ver. O home office também viu um aumento de reuniões online em plataformas de chamada de vídeo, que também ajudaram alunos e professores a se conectarem para ter aulas à distância. Ainda teve um aumento absurdo nas compras online por aplicativo. Eu tô nessa estatística certeza. Nossa! Muita coisa online, nossa. Isso tudo resultou num aumento de 50% no consumo da internet brasileira em relação a 2019. Só em março de 2020, o fluxo de tráfego da internet brasileira foi de 11 terabytes, o dobro de março do ano anterior. E foi justamente por causa da internet que muita gente conseguiu oportunidade nos últimos anos, e principalmente durante a pandemia. Atualmente, o Brasil tem 134 milhões de usuários de internet ativos, sendo que 33% dessas pessoas utilizam a internet para trabalhar e 40% utilizam para estudar. Agora imagina se a internet não existisse. Consegue imaginar? Ia ser tudo bem diferente. E aí, tá explicado? A internet mudou absurdos desde quando ela surgiu e continua mudando conforme os anos passam. Mais pessoas conseguem ter acesso à rede mundial de computadores, mais velocidade e oportunidade de criar conteúdo, trabalhar e estudar. Sem falar que ela também virou um estilo de vida, onde muitas pessoas ganham a vida com a internet. Mas ela também passa por problemas, como crimes virtuais, a pirataria e a censura. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo o que você achou, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima. Tchau!